pessoal, aqui quem tá falando é o Bernardo, sou cofundador do Fala Aí. E a gente vai para mais um quadro do mais um case de sucesso do Fala Aí. Hoje a gente tá aqui em Campinas, no Dom Brejas, do nosso parceiro Dino. E a gente vai falar um pouquinho da história aí. Vamos nessa, Dinão. Bora. Dinão, a gente começar um pouquinho, cara. Pô, se apresenta um pouco pro pessoal, quem que é o Dino, de onde veio o Dom Brejas, qual que é a sua história aí no setor. Conta aí um pouquinho pro pessoal, porque é legal de todo mundo conhecer. Sensacional. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. É uma honra, um prazer receber vocês aqui no Dom Brejas. Cara, o Dino, né, eu, no caso, sou proprietário do Dom Brejas desde 2009. Comecei na noite com 17 anos, né, como músico. Aí fui gostando desse setor e fui aderindo cada vez mais a ele, né? E hoje a gente tem essa casa que durante 3 anos consecutivos foi o maior vendedor de chopp Amstel do Brasil e casa top 10 Heineken em 2025. Mas não começou assim, né? Dom Brejas começou como uma distribuidora de chopp artesanal, né? Pequenininha, em Sousas, né, no espacinho que é até um terreno que a minha mãe tem lá, que tinha uma edícula. A gente começou dessa forma e foi crescendo de uma forma orgânica, né? Saiu de uma distribuidora e virou um bar que hoje é o bar que mais vende chopp Amstel no Brasil. Cara, a gente saiu... Como foi essa trajetória? Que história é essa? É assim, a gente começou em Sousas, era cerveja artesanal e chopp artesanal. Tá. Né? Comecei com a primeira cerveja artesanal que eu trouxe pra cidade foi a do Seu Jorge, que era Caravelli, né? Era feita em Indaiatuba. Depois eu migrei pra Burgman e com a Burgman eu fiquei uns bons anos, fiquei até 2019. Quando realmente eu entendi que o bar de fábrica que a gente tinha aqui, que era a Tap House, estava funcionando mais que a revenda, né? E aí nisso a gente acabou separando a revenda do bar, né? O bar alavancou de vez e nisso a gente trouxe esses contratos com essas grandes indústrias, né? Que hoje eu acredito que a gente seja um dos maiores cases de chopp dentro do grupo Heineken, né? Então assim, a trajetória foi muito orgânica e muito cuidadosa, assim, né? Quando a gente trabalhava com cerveja artesanal, a gente chegou também a ser o maior vendedor de chopp dentro dessa cervejaria. Mas porque a gente sempre teve esse carinho de cuidar do cliente, de estar pertinho acompanhando, saber o que está acontecendo, né? Não tinha muitos dados, mas a gente tinha o famoso achismo. Claro, legal. E, cara, é legal de falar assim, né, durante essa trajetória, né, cara, assim, hoje o quanto que você é referência na cidade, aqui na região, de uma maneira geral. Mas, poxa, foi uma história de muita adaptação que você teve também, né? Assim, cara, sim. Saiu modelos de operação completamente diferentes. Cara, foi se adaptando, aprendendo com o processo também. Como que foi essa jornada também, em termos de erros, acertos que você teve, assim? Acho que isso é maneiro um pouco de compartilhar com a galera também. Imagino que você deve ter aprendido muito com erros também, né? Nossa. Apanhando um pouquinho. Pelo amor de Deus, cara. E aqueles erros você fala, nossa, dessa vez eu desisto. Imagina. A gente sempre vai lá, cria uma força nova e ressurge das cinzas e recomeça, cara. O nosso setor, ele é um setor com baixa profissionalização do empresário. Sim. O empresário do setor de AFL tem se especializado há pouco tempo, né? A gente até brinca, tem muito guru, o ramo, né, que está surfando um oceano azul. Tem muita gente preparada também, né? Demais, cara, demais. A galera que é muito preparada consegue ensinar a galera que tá começando ou que tá há muito tempo no mercado, mas trabalhava no erro, de forma informal, né? Então, cara, a gente aprendeu muito tomando capote, mas levantando deles e falando assim, cara, como que a gente vai reorganizar isso para que realmente a gente não cometa de novo esse erro, né? O principal é ter a consciência de, cara, errei, preciso corrigir, e corrigindo eu consigo dar continuidade e crescer. Então, essa alavancagem só vem se você tiver consciência do que você está fazendo. Sem isso, tudo fica para trás. Boa. E, cara, quer citar, sei lá, um top 3 erros que você teve nessa jornada? E eu acho que é legal também de você falar assim, cara, qual que foi o fator chave pro sucesso do Dom, assim? Que é realmente, quando eu conheci o Dom,
casa lotada, única casa da rua lotada no dia, assim, de uma maneira geral. Você vê que realmente é uma referência. Quando a gente fala com pessoas de Campinas e tudo mais, quem é o Dom Brejo, todo mundo conhece. Qual que também foi o top 3 erros e o fator chave de sucesso que você acredita que, cara, isso aqui acertei no olho da mosca? Cara, só 3 erros? Vamos tentar aqui, velho. Os 3 principais, vamos dizer assim. Cara, eu acho que o achismo foi um dos principais. A gente sempre tomar decisões sem indicadores. A gente até estava almoçando agora, acabou conversando um pouquinho sobre. Né? A gente vem dessa informalidade e nosso setor, por ser informal, também não tem dado para tomar decisões. Né? Esse eu acho que foi um dos principais. Eu acho que outro, cara, é a gente achar que pra gente ter uma casa cheia, a gente tem que dar muito, né? É uma cultura, assim, muito de interior. É muito legal fazer o rap, a gente faz com o maior prazer, é uma das coisas que... Puta, eu sempre falo assim, o campineiro ou qualquer morador do interior está acostumado com happy hour. Ele tem que ter aquele promocionado, mas a gente fez isso muito tempo com a distribuidora também, né? Isso foi um erro assim que custou caro financeiramente, porque nem sempre vinha subsídio da cervejaria e a gente acabava bancando isso, e como a margem era muito pequena, a gente estava sempre trabalhando com ré, né? Sempre atrás na conta bancária, né? Quando a gente decidiu que, pô, não é bem assim que funciona, a gente tem um baita serviço de qualidade, um produto também, eu acho que, né, acho que isso acaba suprindo muito mais do que qualquer outra ação que a gente pensa em fazer promocionada, né? E, cara, acho que um dos erros principais, assim, cara, foi ter demorado demais para enxergar isso tudo. O Dom Brejo nasceu em 2009 e a gente começou a entender isso em 2023, 22 a gente abriu os olhos para essa situação, né? Em 2023 a gente correu atrás, né, para começar a startar essas ações internas, né? Então a gente montou grupos internos aqui, multirões, para ter uma certa constância e a gente conseguir realmente trazer o padrão de qualidade que a gente preza na frente para os nossos bastidores, né? Sensacional, cara, sensacional. E aí, dentro disso, o que foi o fator chave de sucesso também, assim? Você fala assim, cara, isso aqui é o diferencial do Dom, assim. Cara, eu acho que é o carinho que a gente tem com o que a gente faz. A gente é atuante, né? Tô aqui basicamente todos os dias. Hoje eu tô mais na gestão do que na operação. Mas até ano passado eu tava na operação basicamente todos os dias, cara. Eu demorei um pouco para sair da operação. Ano passado eu poderia ter saído já, que a casa é redonda, meus líderes tocam a casa bem, são bem treinados para isso. Mas mesmo assim a gente continua vindo. E aí, cara, o Fala Aí, eu vou até entrar nesse ponto agora. O Fala Aí, ele foi um divisor de águas porque ele trouxe pra gente, da gestão, essa visão da operação, só que através da ótica do cliente. Legal demais. Então é o cliente dizendo o que está acontecendo, né? Eu não preciso estar aqui mais, né? Eu posso vir menos à noite e cuidar mais de gerir a casa, né? Para que a noite abra corretamente, com o nosso padrão, enfim. Pô, excelente. E, cara, já entrando nessa dinâmica do Fala Aí, eu acho que é legal, a gente sempre fala lá que muitos gestores hoje, se não tem uma solução como o Fala Aí, um canal não falo nem um canal de escutar o cliente, porque o canal de escutar o cliente pode até achar você de alguma forma. Mas se ele não tem acompanhamento profissional de gestão da experiência ali, da voz, do feedback do cliente, naturalmente ele faz a gestão de dentro para dentro com percepção dele, com base em números de venda ali e tal, né? Na base do achismo. Na base do achismo. O que a gente sempre traz de ótica é que quando você tem uma forma de acompanhar o que o seu cliente está falando sobre você, você faz a gestão de fora para dentro. Sim. Né? Você corrige erros de operação de fora para dentro. A gente até brinca que muitas das vezes vira o coração do restaurante, porque você bombeia essa informação para todas as áreas da sua operação, da sua gestão. Seja para, às vezes, até mudar um fornecedor, o que for, assim, de uma maneira geral. E
Cara, conta um pouquinho pro pessoal como que era antes, o que que veio dentro dessa transformação, assim, fala um pouquinho pro pessoal, assim, que você é um gabarito da nossa metodologia. Eu gosto de abrir lá a telinha, o dashboard e ver o que tá acontecendo. A gente tem um NPS de satisfação, assim, excelente, né, cara? É mais de 90%, né? O NPS diz que empresas acima de 75 está no nível de excelência. A gente está com mais de 90, né? Cara, o que acontece hoje? Como o mercado mudou? Antigamente, cara, o cliente ele chegava numa mesa de bar, de restaurante ou em qualquer outro tipo de comércio, ele não era bem atendido, ele pedia para chamar o gerente, né? Reclamava com o gerente, esperando que o gerente fosse reportar, corrigir, etc. Às vezes o gerente, cara, por medo até de passar para frente o erro, que consequentemente é da operação, é da gestão dele, né? Ele acaba guardando e isso fica lá e nunca é corrigido, né? Então, cara, o Fala Aí, ele trouxe essa ótica para o empresário, né? Eu vou dar alguns exemplos práticos. Teve uma semana aqui, na verdade foram uns 15 dias, que a gente estava com muita reclamação de chopp quente. Legal. Pô, imagina, uma choperia que é a maior vendedora de chopp Amstel do Brasil, né? Casa top 10 Heineken com chopp quente, né? E como eu não tenho ficado tanto na operação, era algo que, se eu não tivesse o Fala Aí, eu não ia ficar sabendo. Nosso NPS tinha caído para baixo de 70 e quando a gente foi ver, tinha mais de 60 reclamações relacionadas ao chopp quente. Né? Peguei meu time, fui entender o que estava acontecendo, a gente estava com equipamento queimado. Só que foi bem numa época de transição que meu chefe de bar saiu daqui e eu estava contratando uma pessoa nova. Então, nesses 15 dias, o time que ficou aqui não estava preparado para identificar esse tipo de problema. Eu queria falar de situação, que fica mais bonito, né? Esse tipo de situação. E aí, cara, quem fez a identificação foi nosso cliente. Né, que, puta, reclamando, mostrou lá, falei, cara, tá com B.O. Acabei abrindo um chamado na Heineken, mandaram um equipamento novo, trocou e hoje o nosso NPS de chopp é 98%, né? A gente acabou olhando isso ontem, inclusive. Né? Exato. Então, assim, pô, limpeza de mesa, asseio, tá lá, baixa, cai, cara, às vezes um atendimento ruim. E, cara, o principal é o seguinte, a gente não pode usar essa ferramenta para dar porrada em funcionário nosso, em colaborador nosso. É uma ferramenta para que a gente corrija a operação. Porque se você usar ela para bater nas pessoas, né, vou usar esse termo, para dar porrada, o que vai acontecer? Eles vão deixar de arrecadar informação. Eles vão começar a esconder QR Code, né, vão falar, não precisa avaliar não é importante. Né? Então hoje a gente tem até meta de avaliação, são 1000 avaliações mês, né, para que a gente possa ter realmente uma excelência. É 10% do nosso atendimento. Hoje passam uma média de 10 mil pessoas aqui na casa, então a gente usa essa média, né, para poder ter certeza realmente do que está acontecendo. Perfeito. Posso falar só mais um detalhe? Lógico. Pô, tô falador hoje. Depois você bota uns pinos no palavrão aí que eu soltei um monte, e você cara. nem tá bebendo chopp aí. Não, né? Cara, tô bebendo água. Mudanças de hábito, gente. Fala outra. Mentira, a chopeira tá desligada ainda. Cara, o mais legal, às vezes eu tô em casa, eu recebo um report na hora. Maneiríssimo. Agora por WhatsApp, né? Então eu clico lá, são 2 ou 3 cliques, eu recebo o que está acontecendo. Eu já me comunico com os meus líderes, dizendo, cara, o cliente ainda está na mesa? Se tiver, reverte antes de ir embora. É isso. Sensacional. O cliente ele vai embora feliz e ele retorna. Pergunta até o número da mesa que ele tá, por exemplo. Exatamente. Vai lá, corrige. Quando não, a gente manda uma mensagem no dia seguinte, entende o que está acontecendo e tenta fazer a reversão. Perfeito. Né? E hoje, cara, a gente tem analisado mais os neutros do que os detratores. Os detratores a gente tem que realmente ir lá, resolver, entender o que aconteceu. O neutro é o mais difícil que tem. O neutro é a mesma situação que eu te falei no começo da conversa. O cliente hoje, ele não chama mais o gerente para ele vai embora e não te fala nada. Ele vai embora, leva o dinheiro para outro lugar e você não sabe o porquê.
Então, o cliente neutro hoje, ele é esse cliente da antiga Total. que chamava o gerente. Né? Ele falava, quer saber, eu não vou fazer nada, eu vou pegar meu dinheirinho e levar pro bar da frente. Exato. Ou pro bar de cima, ou do lado. Aqui, só na nossa avenida aqui tem 10 ou 12. Né? Em Campinas, acho que tem mais de 1.600 bares. Então, é bar pra caramba. Né? Se meu dado estiver errado, depois eu pesquiso na Brasil e falo certo. Boa. Cara, eu vou falar um ponto aqui, Dino, até complementando o que você falou que o maior diferencial do Dom é cuidado, né? Assim, cuidado que vocês mais gostam, assim, né? É o que vocês mais gostam é de cuidar do cliente. Sim. Aqui dentro. E nada mais, nada menos escutar o cliente é cuidar dele. Sim. Né? Cuidar do que ele tá sentindo, o que ele tem pra te falar e tudo mais, né, cara? Então acho que o diferencial, ele tá exatamente na atitude de como você monitora a casa, né? Hospitalidade. Exatamente, cara. Então você vai... É cultural nosso isso. Você olha a jornada inteira dele. Desde quando ele... Como ele conhece tudo sobre ele. Sim. Desde a limpeza do banheiro. Sim. Né? Tudo de uma limpeza do banheiro, temperatura do chopp, atendimento como tá. Né? Além disso, poxa, tem todos os ganhos ali de oferta, produto adicional, para fazer com que esse cliente, né, consuma o melhor da casa também e tudo mais. E sensacional escutar isso, cara. Acho que é bem relevante. Um ponto que eu acho que é legal, cara, que eu queria trazer também para você. Hoje, com esse volume de dados todo que você capta dentro da operação, né? Conta um pouquinho mais pro pessoal, assim, a gente falou aqui de como que essa informação, ela muda várias áreas da operação. Você falou de uma troca de equipamento no seu principal fornecedor hoje, feito através disso. Cara, quais outros casos que você tem, você já me citou alguns, mas conta um pouco pro pessoal, assim, que eu acho que é legal de mostrar, desde direcionamento de equipe, Sim. seja de atendimento, limpeza, o que for. Conta um pouco pro pessoal, assim. Cara, Fala Aí ajudou muito a gente a trazer algumas visões do tipo asseio de mesa. Tinha uma época que a gente estava com muito baixa lesão de asseio de mesa da nossa equipe. Pô, aí pega a equipe no pré-turno, começa a bater nisso diariamente. Sim. Né? Puta, reclamação da cozinha, demora. Pega a cozinha, entende o que está acontecendo, reestrutura pequenos processos para melhorar. Né? Exemplo, a gente implantou aquela planilha de limpeza de banheiro que tem em shoppings, em supermercados, né? Por causa do Fala Aí. Né? A gente começou a perceber que os clientes estavam reclamando que o banheiro nem sempre estava limpo. A gente falou, cara, tá fácil de resolver, vamos colocar aquela planilha, né? E a liderança noturna começa a passar de vez em quando para ver se está preenchido e se está limpo. Isso. Pô, criou um processo, né? Mas tudo isso porque o nosso cliente falou que precisa ser feito. E sem eu precisar ir em mesa nenhuma, cara. Entendeu? Eu não precisei ir na mesa e perguntar o que está acontecendo. Porque geralmente, quando a gente vai na mesa e pergunta o que está acontecendo, as pessoas hoje em dia elas não querem mais se indispor. Sim. Você pergunta, tá tudo certo? Teve algum problema? Elas falam, não, tá tudo em ordem. Foi maravilhoso. Né? E é o famoso cliente que vai embora e não volta mais. É o cliente neutro que você estava falando. Neutro, Cara, e quando a gente olha para esse tipo de cliente, o promotor, a gente tem que potencializar ele para vender mais para ele. Fazer com que ele também indique, Sim. traga mais Sim. pessoas e tudo mais. O detrator, a gente tem que tratar imediatamente, tentar recuperar esse cliente. Entender o que aconteceu, saudar, recuperar, trazer alguma coisa para fazer ele voltar. O neutro, normalmente, é o que todo mundo negligencia. Sim. É o que todo mundo não escuta quando não tem uma busca de feedback ali ativo, como você tem aqui com a gente, né, e tudo mais. Então, se você não tem isso, cara, é o tipo de cliente que você nunca vai saber o que ele tem. E normalmente a gente sempre fala, ele tá te dando uma dica e não necessariamente ele não vai voltar, ele pode vir a voltar. Só que se você continuar repetindo o mesmo erro, ele nunca mais vai voltar. Sim, exatamente. E ele não vai te falar nada. E se você corrigir esse erro, ele vai criar um vínculo com o Dom aqui nesse caso, muito maior, e vai voltar várias vezes, vai contar para vários amigos, e tratar esse cara é essencial. Porque normalmente até o cara que você vai tratar ali, às vezes no WhatsApp, fazendo ele voltar, não. Você vai até falar com ele, cara, o que aconteceu? Me conta, eu tô preocupado com o feedback que você deu. E ele vai falar várias outras coisas para você, e vai sentir um cuidado extremo depois de ele ter vindo aqui, né, cara? Então, cara, o cliente neutro, quando ele é escutado, ele se sente muito satisfeito, porque geralmente ele não é escutado em lugar nenhum.
né? Ele é muito coadjuvante, assim, da história do bar, né, cara? Tem uma galera que é estrela, né? A estrela sempre é o cliente promotor e sempre o detrator. O detrator, ele é uma estrela também, porque ele causa um frisson interno, assim, cara. Ele causa um borbulhinho, assim, na turma. A galera ferve quando chega um detrator. Cara, o que tá acontecendo, cara? O cara reclamou, vamos ver. E o neutro não, cara. O neutro, ele tá sempre ali, estático, sendo coadjuvante, né, de uma coisa que ele poderia ser protagonista, né? Então a gente aqui, pelo menos na nossa gestão, a gente acaba dando um protagonismo para essa galera que é neutra. Pô, sensacional, cara, sensacional. Eu tenho certeza que eles ficam surpreendidos, faz uma diferença gigantesca na hora de trazer esse cliente de volta, ele passa a recomendar mais, ele passa a criar um vínculo com você. E naturalmente também, cara, eu acho que quando você corrige, às vezes, uma sugestão de um neutro, às vezes o promotor também vai ter essa sugestão, mas ele não relatou, ele não é tão crítico pra isso. Mas vai impactar nele, vai impactar no detrator. Então, tratando os feedbacks, você vai naturalmente ter menos clientes detratores insatisfeitos e mais clientes promotores de uma maneira geral. E, Dino, de uma maneira geral, cara, também aqui dentro, né, junto com a solução, assim, você acaba captando muitos dados de clientes também, né? Sim. Conta pro pessoal um pouco de como que potencializou sua recorrência, que você faz com esses dados, né, cara? Porque você tem algumas histórias bem legais nesse sentido, né, cara? Então, eu acho que traz umas referências bacanas pra galera, pro pessoal, pros donos de restaurantes também que usam. Cara, a gente sempre enxerga assim Eu demorei muito, na verdade, para entender que dados eram importantes. Imagina, 17 anos de casa, a gente está fazendo 17 esse ano, vai fazer, né? Nesses 17 anos, eu fiquei muito tempo sem ter dado nenhum. Sem saber quem era o Bernardo, sem saber quem era o cliente que estava sentando na mesa 10, na mesa 20 ou na mesa 30. Hoje, com o Fala Aí, quando o cliente responde a pesquisa e coloca os dados ali, eu começo a saber quem ele é. Aí eu consigo acompanhar a jornada. Aí realmente a gente acompanha a jornada. Quem veio mais de uma vez e avaliou, quem veio duas, quem veio três e quem veio 4. Né? Então, hoje, cara, a gente faz um trabalho que eu levei 15 anos para fazer, que é a captação ativa de aniversariantes. Hoje a gente manda mensagem para quem se cadastra perguntando se quer comemorar o aniversário aqui. Né? Antigamente não, anunciava no Insta, anunciava no Facebook, anunciava em redes sociais e aguardava. Cara, hoje com dado eu consigo criar ação em dias mais fracos. Legal, você veio no Dom no dia tal, você está ganhando uma caipirinha para voltar até dia tal. Então a gente consegue gerar vouchers. Cara, as ações com dados hoje, elas mudam completamente a percepção do cliente. A gente realmente passa a dar importância para o nosso cliente. Manja, sem dado, cara, eu posso falar uma coisa, cara? O seu cliente é só um cliente, cara. Com dados, o seu cliente, ele é um amigo, cara. Ele é um frequentador. Ele chega cliente e ele sai frequentador. Eu tô pra te falar, ele vira leal à sua marca também. Leal, porque ele vira um frequentador. Porque a gente consegue fazer isso. Né? Então, os dados é algo que a gente tem estruturado cada vez mais. Né? A gente usa, eu acredito que 60% da capacidade que a gente tem de dados hoje. A nossa meta é usar entre 80 e 90, é uma meta alta. Né? Então, o trabalho que a gente tem feito em recorrência junto à nossa agência, junto à nossa equipe e com vocês, é que para que chegue o momento que a gente consiga falar, cara, hoje a gente consegue atender mais, a gente consegue usar, né, mais de 80% dos dados para gerar uma recorrência aqui dentro do Dom Brejas. Isso é o que vai mudar, vai ser o diferencial nosso em estar na frente da concorrência ou não. Total, cara, maravilha, cara, maravilha. E, cara, tem algum caso também, assim, em termos de, por exemplo, cara, volume de aniversariante, por exemplo, que... Aumentou bastante, aumentou 20%. Maneiro. Legal, 20%, cara. Legal demais. E, cara, conta um pouquinho agora dos planos do Dino, do Dom Brejas e do Dino, como gestor de restaurante, bares, alimentação fora do lar, aposentar. do setor.
Pô, você pode gerir a casa de casa agora. Pode gerir o restaurante com o celularzinho na mão, né? Cara. Mas assim, conta um pouquinho dos seus planos como empreendedor desse setor, os desafios que você vê. Acho que a gente está passando por um momento agora de muita mudança de comportamento de consumo. Cara, conta um pouquinho pro pessoal, assim, o que você tá olhando de uma maneira, como que foi o impacto, como tá sendo o impacto, né, de fato, no Dom Brejas e o que você tá planejando também para os próximos passos. Sei que você fez muita coisa já também dentro do seu cardápio, enfim, muitas coisas que impactaram no seu resultado também, né? Cara, a gente tem... O nosso setor, o setor de AFL, é um setor que ele é pré-julgado. Antes mesmo do cliente chegar aqui, ele tá julgando você, a sua empresa, a sua estrutura, né? Primeiro ele começa a julgar a hora que ele entra no Instagram. Ele olha o Instagram, ele fala, pô, legal, agora deixa eu dar uma olhada no Google. Aí ele vai lá e te julga no Google. Manja. Então a gente é julgado antes do cliente pisar aqui, ele já tá julgando a gente, né, cara? Então assim, esse tipo de julgamento, ele traz pra gente uma consciência de excelência, né? E como que a gente traz esse tipo de excelência, né? Focando todo dia com o time e em reunião pré-turno, né? Então, um dos passos nossos futuro, né, que é presente já, porque a gente até estreou já, mas a gente está fazendo algumas atualizações, ajustando para que seja mais robusto, é fazer o Dom Brejas Academy, né? Que existe já, a gente tem um centro de treinamento interno aqui, né, onde a gente pega o nosso time, conversa, ensina, fala sobre hospitalidade, dá treinamento dos aplicativos, né, para que a gente possa ter essa excelência e conseguir realmente administrar a casa de qualquer lugar, né? É uma semi-aposentadoria, entendeu? Dá uma certa liberdade. Uma certa liberdade, cara, além disso, a gente está buscando crescer, abrindo outras marcas, né? A gente fez uma fusão com o Grupo Caos esse ano, de muito sucesso. Então, em conjunto, estamos abrindo mais 4 casas. Caraca. Né? Uma inaugura agora breve, comecinho de junho. Né? Depois a gente tem uma outra para o final do ano e mais 2 para o próximo ano. Legal. Os pontos todos alugados, todos com os projetos prontos, né? E obras previstas para início, né? E, cara, a ideia nossa é essa, é crescer, estruturar o grupo, ter um grupo robusto, ter um grupo cheio de dados, cheio de indicadores, tá? Para que a gente possa levar isso para fora para que a gente possa levar isso para fora de Campinas, né? Eu acho que tem uma lenda, cara, eu não sei se você ouviu falar já, talvez seja lenda e talvez não. Dizem que Campinas e Curitiba são cidades testes. Tudo que funciona nessas 2 cidades a gente consegue abrir em qualquer outro lugar, né? Cara, a gente tá com 17 anos, né? Casa que mais vende chopp na companhia Heineken no Brasil, né? Então eu acho que já está mais que validado para que a gente possa testar a nossa operação em alguns outros lugares, em outras praças, né? Então, esse DNA, assim, né? Exatamente. Então toda a nossa estruturação é que para que realmente isso possa se tornar realidade no futuro breve aí. Pô, iradíssimo, cara, iradíssimo. E, cara, vou te agradecer pelo papo, acho que foi super rico, cara. E a gente, né, poder falar um pouco sobre a trajetória, né, sobre o papo, sobre também o uso da solução, assim, de uma maneira geral. Eu já cansei de falar que você é o gabarito lá né, do uso lá, cara, usa todas as frentes, tem resultado pra caramba. Cara, eu gosto, viu? Eu sou meio louco dos dados. Pô, ontem a gente tava lá no evento, você, caraca, falei, cara, o Dino que vai falar do Fala Aí, cara, quem sou eu? Vai. Sensacional, cara. Enfim, cara, e assim, de uma maneira geral, eu acho que a última coisa aqui que, né, falta a gente só falar, eu acho que, cara, você tá dando esses próximos passos e o que você imagina também que são os grandes desafios do setor pra gente fechar, pro pessoal já se preocupar. Inclusive, como eu não respondi isso problema. Na sua outra... Como sanar esse problema de vez e falar assim, cara, o que você tem feito pra... Cara, a gente tem alguns problemas sérios no setor, né? Mão de obra é um. Por isso do Dom Brejas Academy, a ideia é capacitar a galera aqui, crescer com a gente, aprender, né? Que não seja só um tirador de pedidos, né? Que seja um vendedor, que não seja um fazedor de caipirinhas, que seja um barman, um bartender, né? A ideia nossa,
a capacitação é importante, evitar o turnover hoje é fundamental. Manter né? essa galera aqui. Manter é fundamental. E a gente tem hoje o grande desafio da mudança de comportamento. Né? A galera hoje mais fitness, a galera hoje tomando medicamento, né? A geração Z não bebe, né? Sai menos, né? É uma geração que no meio da pandemia é um dado até legal isso. Imagina o seguinte, quem se formou no período de pandemia não frequentou bar de faculdade. Quem tá se formando agora, talvez, né? Assim, que deve ter entrado na faculdade em 2020 voltando, ali, 21. Mas a galera, a pandemia foi 19, 20, 21, 22 começou a liberar, né? Então a gente teve 3 anos de EAD. Essa galera não sabe o que é curtir um happy hour com a turma da facu e ir pra uma chopada. E aconteceu a mesma coisa com quem estava saindo da faculdade nessa época e entrando no mercado de trabalho, né? Hoje a gente tem 14 milhões de pessoas trabalhando em home office, né? Ou seja, essa galera deixa de girar o dinheiro na economia, né? Porque eles estão em casa. Então, eles giram de outra forma, né? De outra forma. Colocam em outros lugares, né, talvez. Mas não no nosso setor de rua, né? Para o nosso setor de FL, rua, salão, praça, pra gente é ruim, né? Daí falando diretamente do nosso setor, né? Então, cara, é uma galera que antigamente saía para curtir um happy hour, hoje acha esquisito fazer isso, né? Saía do trampo, passava na padaria, comprava um pãozinho, passava no posto. Então, o home office também ele trouxe um impacto negativo para a economia do mercado de rua. Né? Cresceu o delivery, teve outras... Lógico. Não teve só contra, teve prós também. Né? Qualidade de vida, etc. Né? E acho que hoje, cara, um dos principais desafios nossos é entender o Mondiaro. Né? É estudar o cardápio, fazer engenharia, fazer porções menores, treinar o seu time para explicar, né? Eu tenho tido até alguns problemas de feedback no Fala Aí em relação ao tamanho de algumas porções, né? E aí, o que eu identifiquei aqui dentro? Que meu time não foi bem treinado para vender aquela porção. Para vender essas porções. A gente é um bar de fartura, sempre foi. E, cara, com essa mudança de hábito, a gente foi se adaptando, né? Para também atender essa galera que quer comer menos. Não é que e reduzir desperdício também, né? Não é que a gente não tenha pratos com fartura. Continua tendo, mas tem alguns pratos que não são. E aí eu consegui identificar através do Fala Aí que nossa equipe de vendas está mal treinada com isso. Então já estou tomando um plano de ação para que meu time, na hora da venda, explique, pô, isso aqui é uma porção menor, é uma entradinha, ela é individual, mas se você quiser dividir com o seu parceiro na mesa, tranquilo, dá também. Entendeu? Então essa mudança de hábito, cara, ela impactou demais. Até eu fiz uma reunião com o Jamelaro, que é o presidente da Heineken Brasil hoje, há um ano atrás, para falar sobre esses dados. Na época, cara, a gente tinha 6% da população usando o Mondiaro. Esse número mais que dobrou em um ano. Entendeu? E impacta diretamente aqui, na mesa, no salão do bar, né? Então, cara, a ideia é essa sempre. Se adapte, treine o seu time, né? Para que você consiga entregar o melhor para o seu cliente, né? E o trabalho que a gente fez aqui isso foi tão forte, apesar da galera ainda estar precisando de um pouco mais de treino em relação a esses pratos, que a gente conseguiu aumentar o nosso ticket médio geral em 7,2%. Caraca. Entendeu? O consumo caiu, mas o ticket médio aumentou. Que milagre de conta é essa? Manja, a equipe bem treinada e conseguir enxergar o valor disso. Top. Dinão. É isso? Tamo junto. Vambora. Brigadaço pelo papo. Derrapei sensacional. Um pouco que isso, brilhou. Aí você gabaritou todos os desafios, sucesso, coisas que você tá vendo e, cara, sensacional. A gente, inclusive, já tem falado muito sobre como que a gente pode
estudar um pouco mais através das pesquisas, esses desafios para dar mais insumos de tomada de decisão, tanto de produto, oferta, Sim. desenvolvimento de cardápio de uma maneira geral. Então, muito provavelmente a gente vai fazer essa ação aqui a partir da próxima semana aí junto, né? Cara, esse nas tipo de pesquisas. dado vale ouro, cara. A gente ter esse dado hoje é conseguir dar norte e direção para um setor Total. que é tão carente de informação, É isso. né? Então é isso, cara. Fala aí, ele contribui não só com o cliente da mesa, né? Com o negócio em si, ele contribui com o Com a setor. inteligência né? do negócio também, Exatamente. com a inteligência do setor. Exatamente. Top. Então é isso, cara. Muito Cara, obrigado, viu, por me Eu convidar que te para esse agradeço, meu papo. parceiro. né? Eu que te agradeço. Tô na tua casa e aqui. por ó. convidar para eu ser embaixador da marca, cara. Vamos anunciar isso aí, né, Sensacional, cara? Quer falar aí? Porra. Você que é o novo embaixador Falar do Fala aqui, Aí. cara. Por que você é esse novo embaixador? Ô, Fala aí, pô. Recebi um convite do pessoal do Fala Aí, Vambora. do grupo societário dos meninos aqui, para ser embaixador da marca durante esse ano aí de 2026. Aceitei com o maior prazer e com certeza vou honrar esse título aí, levar o Fala Aí cada vez mais dentro de cada bar e restaurante da nossa região, do estado, aonde eu conseguir chegar, eu vou levar. Pode ter Vambora. certeza. Pô, Tá bom? Vou apertar a mão, hein, cara. Tamo Já junto. era, hein? Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal. Fala aí. Valeu.